chega até o Molu, essas páginas se levantam da linha. E nesse momento há uma grande surpresa. A curiosidade e o poder de Inhaçã transformam as feridas de Molu em pipoca. E aquelas pipocas estouram e todos tomam um banho de pipoca. E ao invés de um orixá feio, cheio de feridas, ela se depara com um homem lindo, maravilhoso. E a indica de tão belo que irradiava como o sol. Por isso que o orixá Molu representa o sol. A partir daquele dia, Inhaçã e o Molu passam a caminhar juntos. Isso é o que se conta a história. O que a gente pode tirar disso? Tem várias coisas. Mas uma delas específica sobre o preconceito é a seguinte indagação: será que o Molu de fato era feio? Ou a nossa incapacidade de reconhecer a beleza no diferente fazia com que ele se transformava no feio? Mais que isso, o poder que o preconceito tem no próprio indivíduo. Porque o Molu se achava feio. Então, de tanto ouvir que era feio, não basta se reconhecer ele como feio. Mas que, na verdade, quando você tem uma pessoa eficaz como Inhaçã, a gente vê que aquilo era uma grande. Seria a humildade, não? Oi? Seria a humildade dele. Que sentido? Não seria a humildade do grupo que ele se sentir feio? Não, nesse caso não. E aí a gente já está numa outra discussão, mas é só para deixar finalizar. O preconceito ele age no próprio indivíduo. Quem escuta como a gente preta, mulher preta, tem mulheres pretas lindas aqui. Escuta desde que nasce o cabelo, tudo é ruim, é feio. E ela cresce achando que é feio. Por isso, inclusive, muitas delas não são todas, mas alisam o cabelo. Então, é uma outra situação. Nesse caso, eu quero ressaltar uma outra, que é a capacidade, o problema do preconceito, e aí, de uma maneira mais age, não só no social, mas no indivíduo, mas no indivíduo social. Voltando aqui, é apenas para mostrar como que a gente lida com o preconceito dentro do Evangelho. Apesar de estarmos abertos ao diálogo, as religiões de matriz africana no Brasil sempre foram alvo de perseguição, preconceito e discriminação. Inicialmente, perdoem os católicos, mas pela Igreja Católica e pelo Estado brasileiro, até a Constituição de 1888 especificamente. Recentemente, só um parênteses aqui, eu poderia dizer que somente em 1960 a Igreja de fato se abre, começa a reconhecer a religião de matriz africana não mais como profanador do demônio. Quem aqui, imagino que o Padre Doutor pode ser melhor que eu, em 1960 tem um concílio vaticano, desde que oficialmente o ecumenismo passa a pertencer à religião brasileira, à prática brasileira, por aí. Sei lá. A bibliografia sobre a temática indica que a demonização das religiões de matriz africanas, o racismo e a concepção de determinadas igrejas como acreditando serem portadores da verdade absoluta, são um dos principais motivos para discriminarem as religiões de matriz africana. Para ilustrar os atos de violência sofrida por nós até hoje, rememoro aqui 3 casos que tiveram repercussão na Grande Mídia em 2014. No dia 28 de abril de 2014, o infeliz de um juiz federal, Eugênio Rosa de Araújo, da 17ª Vara Federal do Rio, afirmou que o candomblé e a banda não contém os traços necessários do religião. Alguém acompanha isso aqui? Foi só para lembrar. Teve toda uma organização enorme, mas foi um fato muito importante, porque afinal de contas era um juiz federal, não era Maria José de Lopes. No dia 26 de junho, o terreiro de candomblé de Mãe Conceição do Piçá é incendiado aqui no Rio de Caxias, pela 6ª vez. Somente na 6ª vez teve repercussão na vida. E no dia 2 de setembro,
que tinha acabado de ser iniciado. Filhos. Isso, enfim, são os filhos, né? São as indumentárias religiosas parecidas com essa. São apenas 3 casos emblemáticos no governo de Brasil que saíram da Bíblia, isso é muito importante. Eu participei como bolsista PIBIC da pesquisa da PUC-Rio titulada Mapeamento das Casas de Religião de Matriz Africana do Rio de Janeiro, Visibilidade e Tolerância Religiosa. Nela, identificamos que das 847 casas que foram mapeadas, 51% delas, 430, sofreram algum tipo de discriminação religiosa. Das agressões relatadas nos questionários da pesquisa, destacam-se, em maior número, as agressões verbais, filho do demônio, filho de Satanás, as agressões físicas, que, sendo variadas de acordo com o contexto. E a agressão física ela poderia ser tanto compreendida na pesquisa, ela compreende tanto como os elementos religiosos, por exemplo, uma imagem, como a invasão e pichação de um terreiro e por aí vai. Ou até mesmo a agressão física dos religiosos. Eu tive contato, inclusive, com alguns relatos de religiosos, por exemplo, lá na igreja da Matriz, de frente para a igreja da Matriz, onde foram abordados por um grupo de evangélicos e literalmente lixaram o menino. Vale dizer também que 39% das agressões identificadas nesse lugar das 470 casas foram identificadas como pertencentes a alguma igreja evangélica. Não é possível saber qual denominação, mas pela bibliografia sobre a temática, a gente pode imaginar, supor que com certeza todos isso não fez parte do que representavam nas igrejas realmente pentecostais. Seja tudo tão universal como possível. Só para lembrar que, em 2010, a gente teve vários relatos, aí Maria do Governador, Antônio Madeira, Campinho, Novo, você foi expulsa das suas comunidades protestantes que eram batizados pastores que proibiam as manifestações dentro das comunidades, das periferias, favelas, e as pessoas chegavam a ser expulsas das suas casas e guardavam com certeza mais a presidência da liturgia. E aí também nasce a história familiar. São chamados traficantes evangélicos, que para mim é uma contradição absurda, mas que existe. Trago esses dados, para demonstrar que, além do diálogo religioso pertencer de alguma forma à conjunção das religiões afro, também se tornou uma maneira estratégica para resistir a todo o processo de perseguição. O diálogo religioso, portanto, é um dos caminhos necessários para se preservar as tradições afro-religiosas, bem como a vida dos seus praticantes. Afinal, somente a partir do respeito, do respectivo diálogo, poderemos conviver de maneira mais pacífica em sociedade e, quem sabe, aprender uns com os outros. O Florestan é um exemplo de que é possível não só conviver com uns com que é diferente, como também aprender com outros. O respeito e o reconhecimento de todas as religiões são igualmente dignas de Deus, só traz benefício a todos e a todas. Quando disse a minha mãe biológica, que tinha decidido professar o candomblé, e anos depois, quando eu informei que iniciaria, ela disse sem pensar nem pestanejar, que me abençoaria no caminho que eu escolhesse. Esta sua sabedoria em acolher e respeitar o caminho escolhido por mim, só fez com que nós nos aproximássemos mais ainda. A título de curiosidade, para vocês terem ideia, meu pai santo chama minha mãe biológica de esposa, dada a amizade e respeito que se criou entre nós. Observação, pai santo é homossexual.
familiares desrespeitam, renegam, quando não expulsam seus filhos e parentes de seus lares, simplesmente por eles terem se iniciado no caminho. Segundo o pesquisador Geraldo Rocha, a família é um espaço de sociabilidade fragilizado por conta das diversas profissões de fé diferentes de cada lar. Segundo ele, muitas vezes os adeptos das religiões de matriz africana escondem sua religião para continuarem convivendo em seus lares. Desmantelamento, que a palavra é exatamente essa, desmantelamento de famílias por conta de profissões de fé divergentes são um contrassenso, tanto para a doutrina cristã quanto para as religiões de matriz africana. A família, para ambas, são um valor fundamental. O que é honrar pai e mãe, se não valorizar a família? Em se tratando do candomblé, sua base organizacional é familiar. Afinal, nos tratamos de pai, mãe e irmãos. Falo sobre a questão da família por considerá-la um espaço importantíssimo na proteção e autoestima dos adeptos das religiões afro. Conheço, infelizmente, algumas histórias de amigos que foram discriminados por seus familiares e amigos. Familiares e amigos que têm suas falas por respeito à diversidade religiosa. Ou seja, mesmo os mais predispostos ao diálogo, na hora do vamos ver, dão para trás e reproduzem os comportamentos violentos e muitas vezes de forma violenta. Convido a vocês agora, um convite, a se imaginarem sendo discriminados cotidianamente através de olhares atravessados, piadas de mau gosto, sendo xingados como filhos do demônio, ou mesmo com medo de serem violentados fisicamente pelas ruas. E além disso, não ter tranquilidade em sua própria família, tendo que aturar os desaforos familiares. Imaginaram isso? Conseguiram imaginar que maravilha que é? Acho que ninguém gostaria de passar por isso. Porém, é o que muitos de nós, matrizes africanas, passamos, parcialmente ou integralmente. Eu mesmo fui vítima quando estava de resguardo, curiosamente em Madureira. O meu lugar é caminho do meu e ação, né? Lá tem samba até de manhã, mas tem preconceito também. Apesar do conflito religioso estar se tornando mais episódico, temos avançado na construção do diálogo em algumas esferas da vida social e religiosa. Lembro aqui do posicionamento do atual Papa Francisco. Os orixás e todos conservam um bom grado. Ele tem sido um grande defensor e difusor que ele deu o nome que eu acho fantástico, da cultura do encontro. A primeira vez que ele falou sobre isso foi na Jornada Mundial da Juventude, na única fala que ele fez no pensamento político que ele teve. Ele baseia a fala dele exatamente na cultura do encontro. E a cultura do encontro nada mais é do que respeitar o outro. Respeitar é diferente de tolerar. Isso é muito importante. Tolerar significa que ele pode até conviver aqui no mesmo espaço comigo. Porém, ainda acho que eu sou superior a ele. Há uma hierarquização de valor. Isso é tolerar. Respeitar é exatamente o inverso. É reconhecer, é o reconhecimento do outro como igual. Sendo assim, gostaria de compartilhar brevemente com vocês algumas experiências concretas e significativas para mim de diálogo interreligioso, experiências pessoais. Infelizmente ele não chegou, mas enfim, através do convite do meu amigo Luiz Pacheco, se ele está para chegar, tive a oportunidade de preparar e ajudar a conduzir uma celebração interreligiosa em um encontro de confraternização de adolescentes em situação de rua e uso abusivo de drogas, do projeto Casa Viva da União Viva Rio. Foi uma experiência riquíssima, construída coletivamente por
mim, pela minha irmã Érica, que se encontra aqui, representando o catolicismo, pelo outro grande irmão nosso, que é o André Guimarães, que era metodista. E pelo próprio Ronilson, que representa os protestantes também. Foi um momento muito bonito, porque vocês imaginem, a gente estava tentando preparar, e nós conseguimos, uma cerimônia interreligiosa, com uma plateia, uma porrada de adolescentes, 2 vezes aqui, adolescentes, crianças, infratores, moradores de rua, usuários de drogas, crianças de 10, 9 anos. Você imagina qual é o clima? E a gente conseguiu fazer um momento celebrativo, chamar a atenção, cada um na sua maneira, né? Então foi um momento muito legal. E particularmente, uma coisa muito interessante, que no final de tudo, um menino, que devia ter lá seus 12 anos, chegou até mim, falou assim, eu contei um outro canto. Ele falou assim, poxa, eu nunca ouvi esse canto, eu sou da banda. Isso para mim eu ganhei a noite. Ele conseguiu alcançar um sentimento que era a partir do pressuposto que naquele espaço existiam diversas manifestações de criativa. Então a gente alcançou aquele menino e ao mesmo tempo mostrou aos outros meninos que a gente tem a possibilidade de viver de maneira harmoniosa. Foi um momento muito bonito. A outra experiência foi a celebração interreligiosa, que foi realizada aqui no Floricano, em 2014. Acredito que foi um dia de muito aprendizado e emoção para todos os presentes. Um outro momento político e religioso foi o ato de solidariedade às religiões de matriz africana, realizado na ABIN, que é a Associação Brasileira de Imprensa, no dia 21/6, em protesto à decisão daquele juiz que eu já contei a história. Foi emocionante presenciar um grande ato religioso com a presença de diversos líderes religiosos se solidarizando contra a discriminação religiosa racial, sofrida por nós adeptos de religiões de matriz africana. Teve resultado, inclusive, isso. Nós conseguimos fazer não só com que o juiz reconhecesse o candomblé como religião, como também a gente conseguiu fazer com que ele retirasse os 100 e tantos vídeos do YouTube que incitavam o ódio às religiões de matriz africana. É mais um exemplo de que juntos somos fortes. Né? Foi muito legal porque de fato tinham diversas denominações religiosas. E para minha surpresa, inclusive representantes, confesso que foi uma grande surpresa, acho que não só para mim, um representante da matriz da Igreja do Rio de Janeiro, da Diocese do Rio de Janeiro. Por que eu digo que foi muito surpreso para mim? Eu não sou candomblé, mas eu acompanho, afinal de contas, minha vida gira em torno disso. E no mesmo ano, para quem não sabe, aí eu não sou da igreja mesmo, eu posso falar, joga merda no ventilador. A Diocese do Rio de Janeiro proibiu a pastoral afro de atuar no Rio de Janeiro. Ela proibiu com que seus padres fossem a caminhada pela liberdade religiosa. Isso é da Diocese do Rio de Janeiro. Isso é uma denúncia que eu faço para quem não sabe, porque lembra da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Porque, do mesmo modo que eu falo que a gente tem avanços e avanços na igreja, como por exemplo o Papa, a gente tem um retrocesso. Porque, curiosamente, a pastoral afro, ela nem é dentro da igreja reconhecida. Se uma igreja, a Arquidiocese do Rio de Janeiro, e portanto o seu bispo, não reconhece isso, o que dirá de outra religiosidade? É uma coisa que a gente tem que pensar muito sério isso. Eu parei. Por fim, a mais recente e emocionante experiência ocorreu no primeiro batizado do Ilê Axé Mexegum, meu terreiro de candomblé. Nesse dia, minha mãe, que estava lá para conhecer essa experiência de batismo no candomblé, afinal de contas ela é ministra do batismo, foi convidada pelo meu babalorixá a participar junto a ela, repito, junto a ela, auxiliando-a durante o rito, para ilustrar como se ela fosse a ministra. Ela foi como se fosse a ministra auxiliando
havia batizado muitas crianças a ajudá-lo a batizar as suas primeiras. Foi o primeiro batizado que aconteceu. Primeiras crianças que ele batizou foram as duas sobrinhas dele. 2 bebês. Neste gesto, protagonizado pelo meu Babalorixá, e a aceitação de minha mãe, que ela poderia não aceitar, a participar efetivamente do batizado, evidencia-se o reconhecimento e o respeito por ambas as tradições religiosas. Então, cara, a título de curiosidade, a minha mãe pede bênção ao meu Babalorixá, e a igreja se não abençoada. Então, isso é muito interessante, porque isso é o diálogo religioso. É reconhecer no outro, inclusive, o sacerdócio. O sacerdote, ele não só é o padre ou o pastor. O sacerdócio é todo aquele que é líder de alguma denominação religiosa. A capacidade de reconhecer esse sacerdócio do outro é muito importante. Porque, novamente, a gente pensa que todos somos iguais. Somos dignos do meio de Deus. Como já foi falado nos versos de novo. Então, é um momento muito interessante, não só para mim, mas para toda a comunidade, porque ninguém esperava o que havia acontecido. Espero que esta breve apresentação tenha sido suficiente para, pelo menos, desconstruir esse imaginário social que desvaloriza os cultos de matrizes africanas e seus respectivos saberes, transmitidos e preservados oralmente através dos tempos. Termino dizendo que nada mais belo que reconhecer substantivamente e não apenas formalmente um outro a face de Deus glorioso. Quando eu digo substantivamente, não apenas formalmente, eu lembro de uma outra experiência, de um lugar inesperado que foi, me lembro, por favor, que você contou esse caso, lá no encontro, lá que foi lá no negócio lá do. Lembra agora? Lá em Fazenda do Norte, o líder eclesial, né? Mais uma vez, que ali ocorre uma separação muito interessante. Formalmente, o líder eclesial abarca todas as expressões religiosas e se localizam lá. Eles estão lá porque eles acham que ali é um lugar de diálogo, de confraternização. Contudo, na hora da prática, isso não aconteceu. Teve um problema sério de não permitir que o Babalorixá, o Babalorixá, pudesse participar ativamente. Ou seja, eu volto a lembrar, mesmo naqueles lugares que a gente imagina que vai encontrar isso, a gente ainda encontra barreiras. Porque o preconceito e a discriminação é muito mais forte. Porque a sociedade em que a gente vive, ela é racista, a sociedade em que a gente vive, ela discrimina a religião. Independente da filiação religiosa, somente unidos seremos muito fortes para vencer as divergências e para construirmos um país em que respeite concretamente a todos e a todas. E é aqui eu trago a sabedoria africana mais uma vez. Tem um provérbio que diz o seguinte: quando o rebanho se une, o leão vai deitar no devido. Quando o rebanho se une, o leão vai deitar no devido. Então, que sejamos esse rebanho unido neste família. Muito obrigado. Axé, Saravá, Amém, Shalom, Salam Aleikum, Namastê, Chá.